O capítulo começa com Future Taylor dizendo em seu monólogo que encontrou um livro chamado O Senhor dos Anéis. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ela lia esse livro e se perguntava o que era aquilo. Era alguma ficção ou aconteceu de verdade? Mas incrivelmente ela não gostou do livro. Era todo selvagem, uma feda heróica, um relato organizado demais. Ela dizia que o passado nunca foi simples assim e que Tolkien deveria saber disso. E para exemplificar, ela nos contava de seu passado, contando sobre seu relato um acontecimento em 2038, onde seu pai e sua mãe viviam em um lugar onde tinha menos infectados, e ali eles tiveram 2 meninas. Mas quando aconteceu um ataque, eles tiveram que fugir. E ela reforça mais uma vez que o passado não é nada simples, e ainda menosprezava a escrita do Tolkien. E esse era o início do nosso segundo capítulo, O Retorno do Rei. Focando agora nos nossos sobreviventes, eles estavam a caminho de Sam Cooper. Apesar de não saberem muito bem quem era esse Sam Cooper, eles percebiam que estava tudo indo bem com a rota, parecia limpo e tudo mais. Aí os caras falavam, beleza, pode descer os carrinhos. E assim faziam quando chegam em Dan Cooper. Mais um dia procurando suprimentos e talvez respostas. E ali, nossa protagonista conversava com Robbie. Eles usavam o termo craneando para se referir a uma lembrança ou a um pensamento. Ela dizia que estava pensando sobre o passado, sobre o quão doido é os pais dela terem que fugir e fugir só para que ela pudesse nascer. E Robbie respondia que seus pais eram apenas sobreviventes. Ele contava que tinha uma irmã e foram criados em uma estacada, dizendo que tinha apenas 12 anos quando os infectados apareceram. Mas não dava tempo de falar, quando a menina falava, gente, encontrei alguma coisa! E cacetada, eram elefantes! Ou fala aí você que tá me assistindo, cara, que quadro bonito, né, velho? E parecia que eles estavam vendo um dinossauro, era um negócio cabuloso. A cena era linda, parecia coisa de filme. Mas o Robbie, que tava sem paciência, falava, muito bacana, agora vambora. E aí, eles partiam. E outro quadro que eu achei muito bom mesmo, cara. E agora, eles estavam em um zoológico. E Robbie deduz que foi dali que os elefantes vieram. Mas nossa protagonista retoma com o assunto de antes, perguntando o que aconteceu com sua estacada. Ele responde que os infectados os sitiaram, e depois disso foram espertos o bastante para os fazer fugir com o fogo. Ou seja, incendiaram todo o local. E aí ele troca de assunto do nada, tipo, nossa, aquele é um macaco? E a protagonista responde, sim, é um símio, eu já vi em um livro uma vez. E aí ela citava Planeta dos Macacos, onde nessa história eles conquistaram o mundo, e que os humanos estavam extintos para eles. E aí ela retoma com o assunto de novo, tá, mas tacaram fogo aonde? Ele responde que o fogo pegou em sua cara, e isso é muito perceptível, e que viu sua irmã sendo empalada por uma lança em chamas. Aí depois de contar essa história maravilhosa, ele falava, vamos voltar. E o Alan Moore e o desenhista de Crossed, puxa vida, capricharam, hein? E depois de fazerem uma breve referência às pirâmides do Egito, Robbie dizia para eles dois voltarem, porque falta bem pouquinho para escurecer. E beleza, o Robbie e a protagonista entravam, e tava cheio de esqueletos. Mas eles não encontravam nada e decidiam, e aí ela contava que nasceu em Choga. Pô, desculpa aí, não tanco esses nomes. Ela dizia que lá seus pais observaram muitos, onde basicamente remediaram a situação. E que lá fizeram mais de 15 filhos, foragidos de um povo protegidos de sexo surpresa. Aí depois de conversarem, sobre o passado, infância e tudo mais, eles resolviam que era bom sair dali, Aí beleza, quando todo mundo tava lá dentro, a Taylor falava, seguinte rapaziada, a gente não achou bosta nenhuma. Só um manual de encanador e uma filmagem caseira, super útil. E a menina aí falava, legal, eu e o Keller achamos os padrões de malhaga. Nossa, parece muita palavra malária, não? E somos agraciados por mais um quadro bonitaço. E aí o Keller, o velho do mapa, falava, estamos na ponte Hernando de Soto. E o Robert falava em seguida, é aqui mesmo que a gente vai acampar. E aí depois disso eles faziam um acampamento muito bolado, com churrasco, cervejinha e tudo mais. E depois disso, mais um diálogo incrível entre o Rob e a nossa protagonista. E aí ele dizia, vê isso? Me deixa fulo? Cranei uma vez no do Mississippi. Chegaríamos em Arkansas, onde cresci.
E a Taylor perguntava, calma aí, pô, você tá legal? E aí ele respondia, eu? Não, eu tô suave, aqui não tem nada mesmo. E a Taylor perguntava em seguida, tá bom então, o que a gente faz agora? Aí o Robbie falava, vamos ao sul do Mississippi, deve ter alguma coisa legal lá. E a Taylor dizia, nossa, posso falar com mamãe? E esse cheiro, é hambúrguer? E aí todo mundo reunido, comendo um churras, tudo muito bonitinho. Um pouquinho mais tarde, Robbie falava com um tal de George através de um rádio. E aí eles contavam tudo o que aconteceu anteriormente, né? Com os Crosset, o achado do açúcar, a fotografia, tudo mais. Aí depois de praticamente um relatório, eles encerravam. E agora a Taylor conversava com sua mãe. Ela contava para sua mãe que ela havia se encontrado com Crosset e que eles eram exatamente como sua mãe havia contado. E aí ela falava, minha filha, eu esperava que você nunca se encontrasse com essas coisas, mas é como eu te falei, você não luta com essas coisas, você foge. Aí ela falava, mamãe, eu sei. Depois eu vou aí te dar um abraço, tá bom? E aí depois ela desligava. E depois disso, ela relatava tudo o que acontecia. Desde quando viu os elefantes até a morte do nosso menino, que eu esqueci o nome. É realmente trágico. E aí ela contava que essa loirinha aí, ela ficou muito frustrada, porque ela queria fazer, sapecagens com o cara que morreu. E como não tinha mais ninguém, ela falava, vai essa aqui mesmo. Aí depois disso ela tocava as fitas que ela achava e não era coisa bonita de se ver. Aí de novo ela falava, mas tudo isso não faz sentido com o que foi dito no passado do Senhor dos Anéis. Caraca, o Senhor dos Anéis realmente mexeu muito com ela. E sobre a fotografia, ela o chamava de fio por hora. E aí ela dizia que se amanhã tivesse tudo limpo, tudo beleza, ela ia fazer um acampamento de novo. E é isso, esse era o relatório de hoje. Amanhecia e agora eles estavam no lugar, como de costume. E aí eles olhavam no mapa e falavam, isso aqui é uma mansão de governadora. E eles sabiam que essas coisas no passado eram muito importantes. E eles falavam, pô, vamos lá, deve ter coisa pra caramba. Só que eles tinham que voltar antes que amanhecesse. O Robbie saía, via que tava tudo limpo, não tinha nada, não tinha cachorro, não tinha bosta nenhuma. E falava, não, vamos lá, desce os carrinhos aí. Aí a Taylor falava assim, aí Keller, tu fica aqui no ônibus, beleza? E o velho responde, do caralho, vou ver uns mapas novos que encontrei. E aí, tranquilo, eles avançavam e tudo mais. A Taylor perguntava, nossa, mas o que vocês acham que foi aqui? E o Robbie respondia, não sei, deve ter sido algum lugar de tribuna, algum lugar assim. E a Taylor ficava quebrando a cabeça, tipo, que porra é essa? Um cemitério? É um museu? O que é isso aqui? E o Robbie respondia, sei lá, bicho, mas as duas ali, elas estão sexando? E a Taylor respondia, depois da morte do Forward, na noite passada foi tensa, tá ligado? E ele responde, entendeu, tá bom então, vamos continuar. E aí quando as duas entravam, elas viam uma parada bem esquisita. Era um lugar gigante, novamente muito bem detalhado e desenhado, gostei. E a outra ali falava, caramba, isso aqui é como se fosse uma velha pintura. E o Robbie falava, brabo, mas vamos continuar. E aí, ambos vão ver partes diferentes. E aí, quando iam continuar com aquela conversa de sapecagens, elas viam uma coisa, uau! Era uma sala extensa com um grande lustre e muitas outras coisas. E aí elas falavam, caramba, mano, essa tal de governadora vivia como se fosse uma rainha, né não? E aí ela dizia que, nossa, os operacionais que vimos no Fed, sei lá o que, era tipo isso, tipo governamental, sabe? Será que eles podem ter programado pra sair daqui? Você acha que o George gostaria disso? E ele respondia, nada, mas se fosse a Rachel, vixi, daria as tetas por isso aqui. E aí depois ela viu uma imagem que parecia ser de Jesus Cristo com o nome de Salt. E a Taylor falava, rapaziada, achei outro templo. Mas ela dizia que era outra pessoa no retrato. Ela dizia que a imagem se tratava de São Jesus, mas tinha o nome de Salt escrito nele por algum motivo. Mas enquanto conversavam, olha só o que aparecia ali atrás. Onde tem essas molduras, tem Crossed. E aí a outra ali falava, eu pego eles. E o Robbie falava, não caralho, tem que ficar todo mundo junto. A Taylor protegia a menina de preto lá, enquanto a outra sentava o dedo nos Crossed. E ela, o Robbie e a Taylor se juntavam para abatê-los. Mas aí sobrava um, e tava bem na mira da Taylor. E pei, era só capa. E aí tava tudo de boa, ou não, porque a menina percebia que a outra lá havia se machucado. Só que não, na verdade era sangue, e não era dela.
E aí eles ficavam preocupados, porque isso aí era sinônimo de merda. E aí ela falava, eu infectada? Lógico que não. Mas o Robbie falava, a sua voz tá ficando mais grossa. Eu ouvi isso do meu povo quando eles morreram. E ela ficava brava, mano, falando, você tá me tirando, rapaz, não tô infectada nada não. E ela tava mesmo. Ela partia pra cima deles e o Robbie dava uns tiros de metralhadora. O que fazia ela cair, mas ela se levantava do nada. Então o Robbie era obrigado a dar um tiro certeiro na cabeça. E o Keller aparecia bem na hora, falando, nossa, eu escutei tiros, vocês estão bem? Ih, rapaz, ela morreu. E o Robbie respondia, ela foi infectada. E aí ele pedia ajuda pro Keller para pegar o tambor de biocombustível para fazer uma limpeza. E aí eles faziam, pegavam um grande galão, levava para dentro. A cena corta e nosso protagonista estava fazendo mais uma de suas anotações, seguido de um pequeno flashback de quando ela era criança, se lembrando de tudo que sua mãe falou a respeito dos Crossed, onde era quase impossível viver nesse mundo. Ela se dizia confusa, dizendo que havia outro altar na mansão, uma foto de São Jesus escrito Salt. Ela dizia que não gostava do agora, e que o passado desejoso de O Senhor dos Anéis nunca esteve lá. Ela tinha medo do futuro, e desejava que ele nunca chegasse. Ela dizia que Robbie e Keller limparam a mansão e depois partiram, e naquele momento ela só queria sua casa e sua mãe. E ela fechava dizendo que aquilo não a deixava em paz, e ela estava pensando em voltar para Jackson, naquele pó branco na igreja, e pensava sem parar quem diabos era esse tal de Salt. Fim do nosso segundo capítulo.